A paz do príncipe é o tema da nossa mensagem nesta manhã de hoje. E quem é o nosso príncipe? Ele tem vários nomes, né? Ele é chamado de cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é Senhor. Ele é todo-poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Mas ele é o príncipe da paz, o nosso Jesus. Amém? Eu não preciso, deixa ela aqui na reserva aqui, que está tudo aqui. Poxa. Não, pode deixar lá, só para lá no canto. Isso. Melhorou, viu? Aleluia. Isaías, capítulo 9, verso do 1 ao 7. Diz assim o texto sagrado: Mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Verso 2: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria, e eles se alegrarão diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota que o guerreiro anda no tumulto da batalha e a roupa revolvida em sangue serão queimadas. Aleluia. Servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Feche teus olhos, não a tua Bíblia. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a direção do Espírito Santo. Grandioso Deus e Pai eterno, Senhor amado, nós exaltamos o teu nome. Pedimos a ti, Espírito Santo, a iluminação, para que na manhã deste dia o Senhor possa nos revelar, nos trazer clareza ao coração da tua igreja, a tua santa e poderosa palavra. Abre os nossos corações, Pai, para receber o melhor de ti nesta manhã. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto de Isaías é um texto messiânico, é um texto profético, que fala a respeito do nosso Senhor Jesus. Mas só que fala 700 anos antes, né? Esse texto, quando ele foi escrito, e as profecias têm muito isso, e às vezes a gente prega o texto e não explica, né? Da onde surgiu isso, o porquê. E ele foi proferido pelo nascimento do rei Ezequias. Existem profecias que elas têm duplos sentidos. Ela tem o sentido atual, que vai se cumprir naquele momento, que foi dita a respeito desse rei que
estava por nascer, que era o Ezequias, e realmente foi um reino de paz, mas ela também tinha um caráter profético futuro, escatológico, que se cumpriria no texto que nós lemos aqui no começo, em Jesus Cristo, no nascimento do Salvador. E esse texto, ele começa de uma maneira peculiar, né? E eu gosto desses negócios. Ele começa assim, ó. Mas... E por que começa com mais? Se começa com mais, porque tem um porém, não é? Se tiver algum professor de português aí, me corrija, mas eu acho que é conjunção adversativa, né? Que quando marca uma controvérsia, né? Ela faz uma transição, você fala, mas, e o mais é por quê? Porque é uma transição, era um momento de trevas. E se você lê o capítulo 8, o final, o último verso, 22, fala assim, ó, olharão para a terra, e eis aí a angústia, a escuridão e as sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Aí vem o primeiro versículo do 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Então, o capítulo 9 começa com um momento de transição. Ele faz um contraste de trevas com luz, de escuridão com densa luz. Porque o povo que andava em trevas. Então, já começa com esse mais. E ele fala das regiões que estavam ali. E o pano de fundo para esse contexto, depois você pode ler em casa, se quiser, né? Está lá em 2 Reis, capítulo 15, né? Que eu vou ler só apenas o verso 29. Diz assim, ó, nos dias do rei Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e conquistou Jon, Abel, Bet-Maca, Janoá, Guedes, Razor e as regiões da Galileia e da Galileia, toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria. Ou seja, era um tempo das primeiras conquistas do Império Assírio, que estava tomando tudo. Então era um tempo de angústia. E Israel via essas conquistas chegando, né, para cima deles. E no tempo do rei Ezequias, que foi o rei, esse rei não teve a conquista sobre o reino do norte foi levado, mas o reino de Judá não foi. Por quê? Porque havia uma promessa de um reino de paz. E o reino de Ezequias foi todo um reino de paz. Ele só vacilou porque ele não se importou que Judá cairia depois da sua morte. E assim foi feito, né? A Babilônia foi lá e levou o povo cativeiro. Ele falou, não sendo no meu reino está tudo certo. Ele foi egoísta, né? Eu não vou estar aqui para ver, mas teve paz no seu reino. Mas nós vamos tratar de 3 pontos apenas nesse texto. E eu já vou clarear a mente de vocês. Capítulo 9, do 1 ao 7. Nós vamos tratar do 1 e 2, a transição das trevas para a luz. Nós vamos no 3 e 5 ao 5, a libertação e fim da opressão. E do 6 ao 7, que é o centro da nossa... é o centro da nossa mensagem, o reino messiânico e seu reino eterno. Então o texto começa falando dessa transição.
a luz que rompe as trevas. E diz assim, ó. Mas não haverá mais escuridão para aqueles que estavam em aflição. Não haverá mais escuridão. Estava um tempo de angústia, de escuridão, mas uma promessa, e essa promessa era para aquele tempo, e a promessa para os nossos dias, né? No passado, lá naquele momento, trouxe uma humilhação para aquelas terras que foi citada, de Zebulon, de Naftali e da Galileia, mas havia uma promessa de honrar a Galileia dos gentios, pelo caminho do mar. Esse nome Galileia te soa bem? Você já ouviu falar? O homem da Galileia? Na Galileia, essa promessa, essa palavra se cumpre em Cristo no seu ministério, o ministério de Cristo é na Galileia. Irmãos, isso me trouxe uma reflexão nesses dias. Às vezes a gente quer ganhar o mundo, não é isso? Gente, Cristo teve seu ministério em 10 quilômetros. 10 quilômetros assim, não é 10 quilômetros de reta, não. Num raio de 10 quilômetros. Foi onde ele pregou. Na Galileia dos gentios. Por quê? Para que se cumprisse as Escrituras. Mas dali da Galileia dos gentios, num vilarejo, um lugar que era mestiço, morava judeus e gentios. Por isso que é Galileia dos gentios. E um povo desprezado. Por isso que chamavam, esse Galileu, era um nome pejorativo. Já viu quando uma pessoa mora de um lugar insignificante e coloca aquela pessoa como aquele lugar? Eu não vou citar alguns lugares para a gente também não levar para o sentido pejorativo a lugares, mas existem isso, né? E fulano, daí lá do não sei da onde, né? Lá de Lodebar, né? Lodebar é bíblico, aí pode falar. Terra de lugar nenhum, é insignificante. E a Galileia era mais ou menos isso, era onde tinha o povo pobre, o povo carente, e foi onde Jesus começou o seu ministério. Ele não podia ir para Jerusalém, que era a capital? Poderia. E foi a Jerusalém para a sua morte, mas seu ministério se cumpriu na Galileia. Então, era uma população... Se falar em cidade é até brincadeira, irmãos, porque a quadra aqui deve ter mais gente do que tinha na Galileia, para você ter a gente ter uma ideia, quando fala cidade nesses tempos, era lá um povoadozinho ali, casinha ali, uns pastores, meia dúzia de gente. Daqui para o cantão deve ter 10 vezes mais do que tinha na Galileia. Então, mas era uma cidade desprezada. Mas a promessa de Isaías fala assim, ó, a área desprezada será honrada. Será honrada por quem? Pelo rei, pelo ministério do rei, pela presença do rei. Aleluia. E, como falei, é uma profecia de duplo sentido, ela teve um cumprimento imediato, alívio da opressão assíria. O reino de Ezequias foi tranquilo, né? Mas nós precisamos falar do cumprimento messiânico. Jesus inicia seu ministério na Galileia. Olha, é Mateus 4, do 12 ao 16. Ao ouvir, bota aí, Mateus 4, 12 ao 16. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulun e Naftali. Lembra dos textos aqui que eu falei? Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías: a terra de Zebulun, a terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios.
O povo que vivia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Esse texto ele se cumpre 700 anos depois, quando o nosso Senhor começa o seu ministério aos 30 anos de idade. Nós lemos no começo do culto o seu nascimento, mas aqui é onde começa o seu ministério. Na Galileia dos gentios. Às vezes, e nós entendemos isso, irmãos. Eu preciso ir para um lugar melhor. Eu preciso ir para um lugar mais top. Não passa isso no nosso coração? Passa. Né? Senhor, se tu me abençoar, eu vou morar em tal lugar. De certo que a gente que mora no Rio, irmãos, eu sou prova viva disso, eu sei que tem lugares que você tem que orar para sair mesmo, irmão. Ou o tempo que permanecer lá para Deus te guardar, você ora mais. Você ora para botar o pé do lado de fora, Senhor, me guarda, hein? E você ora quando está vindo de algum lugar para chegar, porque a chapa é quente, né? E não é o nosso caso aqui, glória a Deus. Nós podemos entrar e sair, Deus guarda Petrópolis, guarda Independência, né? Problemas tem em todos os lugares. Tinha na época de Jesus, né? Jesus foi crucificado com 2 malfeitores, então quer dizer, já tinha bandido lá, já tinha vagabundo naquela época. Aí você acha que aqui não vai ter? É utopia, né? Mas era uma região desprezada. E às vezes nós ficamos assim, se eu for para tal lugar, vou ter condição melhor, vou ter uma situação melhor. Irmãos, quem te abençoa é o Senhor, independente do lugar onde você estiver. Você pode estar no olho do furacão, mas existe uma palavra que rege a tua vida. E o Salmo 91 fala sobre isso. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropecem em alguma pedra. Não estou falando aqui que nós não podemos querer o melhor para a nossa vida. Não, queremos. Claro que queremos. Mas isso não pode ser o centro da nossa vida. Isso não pode ser o motivo de gastarmos as nossas energias. Nós precisamos gastar as nossas energias com Cristo. Com Ele que nos deu a vida, que nos guarda, que cuida de nós. Aleluia. Oliver, eu não anotei aqui, bota para mim aí. João 10 e 11. João capítulo 1, verso 10 e 11. Mas só que, mesmo nesse contexto, a luz vindo, olha só, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eu posso contextualizar o mundo, parece que é a síndrome da caverna. Existe uma síndrome que a pessoa não quer ver a luz, é um filhote de morcego, porque está na escuridão, mas a luz chega e tapa os olhos porque não querem a luz, preferem as trevas. É a síndrome da caverna. Querem ficar lá.
No tempo de escuridão. Bota o 12, por favor. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu estava em trevas, você estava em trevas, na escuridão. Mas quando veio a luz, eu não quis mais trevas. Tem um louvor do Sérgio Lopes, se eu não me engano. Eu era cego, mas agora vejo, né? Canta assim. Contemplai, contemplai, por isso eu canto glória. Não vou cantar não, para o Sérgio Lopes não ouvir, não vir me processar, porque estragou o hino dele. Mas nós estávamos desta maneira, cego, não víamos, não tinha discernimento, vivíamos nas trevas. Mas quando veio o Rei da Glória, quando brilhou a luz, nós vimos, e o adoramos, e o desejamos, e adoramos esse nome maravilhoso, como louvamos aqui. Ó, como maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Aleluia. Aleluia. O verso 2 fala: o povo que andava em trevas viu a luz. A vida era dos homens. A verdadeira luz. Bota o verso 4 e o 5 de João mesmo. Isso. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Agora pula para o 9. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Jesus, a luz dos homens, a luz da humanidade, está aí. Ele nasceu, está disponível para todos aqueles que queiram ver, que queiram sair da caverna, que queiram sair da escuridão, que queiram ser trazidos para a luz. Que são as ovelhas do seu pastoreio. E é por isso que estamos aqui, porque hoje nós vemos. Ah, pastor, mas eu nunca fui cego. Estou falando dessa cegueira não, irmãos. Estou falando da cegueira que a gente tinha, que adorava as coisas mundanas, adorava as trevas, adorava as coisas profanas, adorava os programas profanos que passavam na televisão, adorava o carnaval, adorava... Cansei de virar à noite, vendo carnaval. Isso é a escuridão, irmãos, isso é as trevas. Mas um dia, a luz de Cristo brilhou em nossas vidas. Aleluia. E nós adoramos somente a Ele, amamos somente a Ele. Aleluia. A Ele, ao Rei dos Reis. Ele trouxe luz em nossas vidas. Aleluia. E vamos correr que eu quero chegar ao centro. Eu estou cada vez mais lento, meu Deus, misericórdia. O verso 3 ao 5. Diz assim, Isaías capítulo 9, do 3 ao 5, diz assim: Tu, Senhor, o segundo ponto, a alegria da libertação, irmãos. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegrarão diante de ti. Essa promessa é para mim e você, irmãos. Aleluia. Como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Aleluias. A vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória dos midianitas.
Marque isso, irmãos. Marque o verso 5 na sua Bíblia. Marque. Porque toda bota que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto. Aleluia. Aqui o texto fala de uma libertação plena que ainda não temos, mas alcançaremos. Aleluia. Esse texto aqui, ele se cumpriu em parte, ele se cumpriu nos nossos corações já, nós já somos livres em Cristo, né? Nós temos alegria no Senhor, mas esse texto ele é uma parte que ainda vai se cumprir na sua plenitude. Quando, pastor? No retorno do nosso Senhor. Aleluia. Mas tem 3 pontos aqui que eu quero frisar. Aleluia. O primeiro ponto são as 3 imagens de alegria que esse texto nos dá. E ele fala logo no começo, fala de uma colheita abundante para os seus. Eu quero profetizar isso na sua vida para esse final de ano, para o ano de 2026. Uma colheita abundante. Aleluia. Ele fala de despojo de guerra. Isso é tão impressionante, irmãos. O despojo de guerra é a coroação do vitorioso. Quando você vence as batalhas, as guerras, os derrotados, eles lhe entregam aquilo que têm, porque eles perderam. E o vencedor vai lá e recolhe os despojos, recolhe a riqueza. Isso faz alusão, irmãos, a um tempo em que aqueles que tentam lutar contra nós, contra a igreja, se opõem contra nós, tentam guerrear contra nós, que têm inimizade contra nós, aleluia, vão se render. E os despojos virão em suas mãos, porque vão reconhecer o senhorio de Cristo, vão reconhecer a tua vitória em Cristo Jesus. Aleluia. E fala também festa com vinho. Claro que não é para a gente sair daqui e encher a cara, né, irmão? Mas fala de um tempo de alegria plena. De sorte que esse tempo, ele oscila em nossa vida. Temos tempos alegres, temos tempos de tristeza, de angústia, mas vai chegar o tempo que essa palavra vai se cumprir, aleluias, o tempo de alegria plena em nossas vidas. O tempo em que você não vai mais se preocupar, o tempo que você vai estar abastado de todas as coisas. E que tempo é esse, pastor? É o tempo que nós estaremos na presença do nosso Deus eternamente. Como ele prometeu em João capítulo 14, vou preparar lugar e levarei vocês para onde eu estiver, vocês estejais também eternamente comigo, para sempre comigo. Essa é a promessa messiânica, irmãos. Essa é a promessa de Cristo para as nossas vidas. Por isso ele nasceu. Oh, aleluia. Agora nós vamos entrar. Falei 3 pontos. Aleluia. Essa é para a nossa vida hoje, irmãos. A vitória é obra de Deus e não do homem. Porque
tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Tu quem? O Senhor, o Cristo. Então, irmãos, nós precisamos estar conscientes disso. Todas as nossas vitórias, ela vem do Senhor, ela não vem de nós. Eu creio que nós teremos um ano, ainda um final de ano, de vitórias, de bênção. Muitas lutas, mas muitas vitórias na sua vida, na vida da igreja. Mas não sou eu e nem é você. Sempre é Ele. Sempre vem das mãos dEle. Esse é o reconhecimento que temos que ter dia a dia. É o que nós lemos em Crônicas. Davi, tudo vem de ti, Senhor. Não podemos nos exaltar com vitórias. Eu posso, eu faço, não. O Senhor faz, o Senhor fez. Aleluia. Mas a resposta de todas essas coisas aqui, desses porquê, desses acontecimentos que nós lemos, dessas vitórias, desse tempo de alegria, existe um ponto central. E o verso 6 e 7 fala a esse respeito. Coloca para a gente aí, do Isaías 9, 6 e 7. Aleluia. Diz assim: mas como vai acontecer isso? E ele responde. Deixa eu vir para o texto original aqui em cima. Aleluia. E ele responde: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Essas coisas vão acontecer por conta de um fato, irmãos. Aleluia. E esse fato já aconteceu em nossas vidas. Aqui era uma profecia para eles, para nós é uma realidade, porque o menino nasceu. Porque o Cristo encarnou, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Ele é a luz dos homens. Aleluia. É por isso que esse tempo, aleluias, vai chegar em nossa vida. Esse tempo está presente em nossas vidas, está em nossos corações, por conta dele, por ele e para ele. Como Paulo diz em Romanos, são todas as coisas. Romano ou Coríntios? Romanos, né? É Romanos. Aleluias. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Evangelho de João 1,14, ele declara o cumprimento disso aqui. Essa profecia não se cumpriu no rei Ezequias. Essa profecia era para se cumprir em Cristo. Aleluia. E declara que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João está relatando a glória que foi vista da encarnação do Verbo do Deus vivo. Jesus não é apenas um homem, não é apenas um profeta, como dizem por aí, não. Aleluia. Ele é o Emanuel. O Deus conosco, o Verbo que se fez carne. O Pai da eternidade. O Deus humano, plenamente humano como eu e você, mas plenamente Deus. Aleluia. E por isso foi dado esses nomes ao nosso Senhor, profeticamente, maravilhoso e conselheiro, ou seja,
Sabedoria divina em seu governo. O governo de Cristo é perfeito porque ele é o Deus, ele é a divindade encarnada. O Deus forte, a natureza divina, o Deus conosco, Emmanuel, o Pai da eternidade, o autor da vida, cuidado paternal eterno. E eu quero focar aqui, logo à frente a gente vai falar mais, o príncipe da paz. Sabe o que é isso? Paz com Deus entre os homens. Irmãos, essa parte ela vai se cumprir. Nós viveremos um governo, esse governo já está em nossos corações. Jesus falou, o reino de Deus já está entre vós. Porque essa luz, ela já iluminou nossos corações. Mas vai chegar um tempo que esse governo será literal aqui na terra. E nós aguardamos e nós estaremos como igreja, reinando junto com Cristo nesse governo. E não terá mais fim. Ele sentará no trono de Davi, governará mediante a juízo e justiça. Para sempre. E o texto fala que o que vai fazer isso? O zelo do Senhor. Vamos pular alguma coisa aqui. A base desse reino, irmão, e é importante a gente falar e entender isso. Hoje nós não vivemos ainda nessa base, mas ela será de juízo e de justiça. Não de opressão, mas vai ter juízo. E existe uma garantia para isso, o zelo, o cuidado do Senhor. Isso é uma promessa divina. Mas nós precisamos, quando chegar nesse tempo aqui, e eu louvo a Deus pela minha vida, pela tua vida, por desfrutar, que é o tema da nossa mensagem, a paz do príncipe, o príncipe da paz. E Jesus é responsável, é Ele que nos traz essa paz. E Ele nos traz 3 tipos de paz na terra. A primeira, a paz vertical, é a que nós temos. E se alguém não tem essa paz, precisa ter, irmãos, que é a reconciliação com Deus. Romanos 5:1 fala assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem sem Jesus não tem paz com Deus, está fadado ao juízo. Mas quando nós nos encaixamos aqui, nós nos reconciliamos, aleluia, nós temos paz com Deus mediante a Cristo. E nós não podemos estar distantes, estar em desacordo com Cristo, irmãos, porque senão nós estamos separados de Deus. Cristo é quem nos liga, é esse Rei que nos liga ao Senhor, ao nosso Deus. E nós temos essa paz por Ele. Às vezes nós estamos cheios de problema, irmãos. E tem dia que está pesado. Mas no nosso íntimo, nós temos paz. Eu lembro que em algumas situações, quando eu não conhecia o Senhor, ficava desesperado, achando que o mundo ia acabar, achando que não ia passar daquele dia. E não tinha paz. Mas hoje nós temos paz, porque nós fomos reconciliados. A paz horizontal, a reconciliação entre os povos. Efésios 2,14.
Porque ele é a nossa paz. Dois povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Isso daqui vai se cumprir. Vai chegar o tempo. Ele já fez, a igreja. Mas vai vir um tempo. E mesmo naqueles. E essa promessa pode se dirigir diretamente a Israel, que não reconhece Jesus como o Senhor. E João fala isso. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, para os judeus. Mas vai chegar um tempo que esse povo, as nações, muitos vão se reconciliar, mas nós já nos reconciliamos, porque a luz já brilha em nós, a luz de Cristo. E existe uma outra paz, a paz cósmica, a restauração final. Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui é o desfecho, irmãos. Aqui mora toda a nossa esperança, que é desfrutar dessa reconciliação final, de estar eternamente com o nosso Senhor, com o Rei dos Reis. Mas existe uma palavra de alerta para todos, e você precisa passar essa palavra de alerta. E aqueles que não se reconciliam, e não se reconciliarem com o Senhor, serão governados por um tempo de justiça, de juízo e de justiça. O mundo fala muito no amor de Deus, e é verdade, nós temos o príncipe da paz e Deus é amor, mas vai chegar um tempo que Jesus vai vir para governar com juízo e justiça. E aqueles que não tiverem se reconciliado com o Senhor vão sofrer juízo. Nós não podemos omitir isso, irmãos. Pregar o Evangelho não é falar apenas que Jesus ama. É falar que Jesus ama, sim, Ele ama. Mas é falar que Ele vai vir como juiz para julgar vivos e mortos. E às vezes as pessoas caem no engodo de Satanás. Ah, mas eu daqui a um tempo, lá na frente eu me reconcilio. Existe uma parábola, para a gente encerrar, irmãos. Não está no texto aqui, mas uma parábola de um homem que juntou fortuna, juntou celeiros, fez um celeiro maior, juntou suas riquezas ali e tudo. Acabou de juntar. Deus fala assim: amanhã virei buscar a tua alma. E a Bíblia fala que depois que morre, o juízo segue. Não tem mais tempo. Então não há tempo de reconciliação para os mortos. Existem os mortos reconciliados e os mortos que sofrerão juízo. E as pessoas precisam saber isso. E precisam saber da tua boca, da minha boca. Porque foi para isso, irmãos, que ele brilhou. A luz dos homens. E sabe quem é essa luz hoje? Somos nós. Somos estrelas do Senhor, porque nós refletimos a luz do Senhor, então a luz continua a brilhar por intermédio das nossas vidas, para que aqueles que estejam em trevas sejam alcançados pela luz. A luz de Cristo, não nossa, mas a luz que brilha no mundo.
Jesus é a nossa luz. Ele é o príncipe da paz. E nesse dia, nessa próxima semana que começa, vamos comemorar o nascimento do nosso Cristo, o nosso Natal. Que a luz de Cristo, irmãos, possa estar na plenitude em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas. E nós venhamos exalar a paz, o amor de Cristo por todos os lados. Se coloque de pé. Equipe de louvor aqui para a gente encerrar com louvor. Ó Deus Santo, poderoso, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Senhor, que a Tua luz possa estar constantemente brilhando em nossas vidas. Que nós venhamos refletir, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade. Que as vidas venham sair das trevas para a luz do Senhor. O Senhor brilhou a luz sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. O Senhor nos alcançou e nós que éramos cegos, Pai, hoje nós vemos pela Tua luz. Mas, Pai, quantas pessoas precisam ser alcançados pela Tua luz? Nos use, Senhor, neste tempo. É um tempo que nós comemoramos a Tua luz, o Teu nascimento, o nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas é o tempo também que nós encontramos com muitas pessoas que distorcem o sentido do Natal. E que nós venhamos ter oportunidade, Pai. Talvez familiares nossos que ainda estão vivendo em trevas, que o Senhor venha estar nos usando como luzeiros para essas pessoas. Que a luz do Senhor venha brilhar aqui sempre neste lugar, venha brilhar aqui no Alto Independência, venha brilhar em Petrópolis, venha brilhar em cada família aqui representada, Pai. E que a Tua boa mão venha estar guardando cada um dos Teus filhos. Pai, nós louvamos a Ti, ó Deus. Te exaltamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os Teus juízos, quão impenetráveis os Teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Oh, quem foi seu conselheiro? Oh, quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você,
tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Coloque a mão no seu coração. Que o grande amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja que aguarda e ama a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja que concorda diz: amém. Vamos em paz. Nos encontramos domingo, amém? Domingo hoje à noite e domingo que vem estaremos aqui. Quinta-feira não, terça-feira, nossa reunião deliberativa. Amém? E um Feliz Natal para todos. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Se vê ainda, né? Que vai lá pro mar. Também vou. Só vou lá comprar o presentinho dele.